Fala, minha turma, beleza? Aula de hoje, nós vamos aprender a classificar um sistema linear e poder resolver pelo método do escalonamento, tá? Muito usado, muito importante aprender esse método. Primeiro, o sistema linear. Classificação de sistema de equações lineares. E um sistema linear ele pode ser possível, ou compatível, ou impossível de resolver, ou incompatível. Quando ele é possível, é porque ele tem solução, tá? Quando ele é impossível, é porque ele não tem solução. Agora, se ele é possível, existem duas formas. Ele é possível e determinado, ou ele é indeterminado. Se ele é o sistema possível determinado, ele admite uma única solução para ele. Se ele é um sistema possível indeterminado, ele admite várias, infinitas soluções. E na matemática a gente abrevia. A gente fala que o sistema possível determinado a gente chama de SPD, sistema possível determinado. O sistema possível indeterminado a gente chama de SPI. E o sistema impossível a gente chama de SI. Tá? Então vamos fazer exemplos e classificá-los. Tá certo? Os sistemas de equações lineares utilizando escalonamento. Mas qual é o processo do escalonamento em si? Tá? Então, primeiro, eu posso eliminar uma equação de sistema que tem todos os coeficientes e termos independentes nulos. Tá certo? Quando isso ocorre, eu eliminei uma equação linear do sistema. E normalmente, quando eu consigo fazer isso, a gente fala que o sistema é possível e indeterminado. Tem exemplo aí, tá? Segundo, eu posso trocar de posição as equações. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema com duas equações, duas incógnitas, onde a equação 2 fica no lugar da 1 e a equação 1 no lugar da 2. Eu posso inverter sem prejuízo de alterar o resultado. Posso também multiplicar todos os termos de uma equação por um número real diferente de zero. Ok? Por exemplo, eu peguei e multipliquei a segunda equação aqui por 2. Só para constar. E o mais importante, que aí a gente vai manipular essas equações para fazer o que a gente quiser, que é multiplicar uma equação por um número real diferente de zero e somar os membros correspondentes da outra equação. Por exemplo, tem uma equação aqui, duas equações com três incógnitas. Eu vou multiplicar a primeira aqui por um valor para assumir que esse 3x aqui, O que eu tenho que fazer multiplicando a primeira, então? Eu tenho que multiplicar por menos 3. Porque menos 3x somando com a segunda equação de baixo mais 3x, eu elimino x. Só que eu não posso fazer isso só com x, eu tenho que fazer com a equação toda. Então, vamos lá. Pelo que eu quero fazer, tá, gente? Eu posso multiplicar a primeira por menos 3 e somar com a segunda. Então, a primeira equação eu não mexo. E a segunda vai ficar como? Menos 3, que multiplica x dá menos 3x mais 3x, 0. Menos 3, que multiplica menos 2y, dá mais 6y, com menos 5y, dá y. E menos 3, que multiplica 4z, dá menos 12z, com mais 9z, tá? Dá menos 3z. E tem o menos 21, que é menos 3, que multiplica 7, menos 21 mais 25, tá? Dá 4. Entendeu? Eu posso resolver que eu não alterei o resultado nenhum. E tem mais uma observação. Se no processo de escalonamento obtivemos uma equação com todos os coeficientes nulos e o termo independente diferente de zero, essa equação é suficiente para afirmar que o sistema é impossível. Isto é, solução conjunto vazio. Olha essa equação aqui da primeira procedimento. Se esse valor aqui for 0,1 e eu pus 0 do outro lado tudo, se eu acho z é 1 dividido por 0, não existe. Entendeu? É isso que está falando aqui, esta parte aqui, que o sistema é impossível. Tá? Então agora, de fato, nós vamos fazer um exemplo, onde eu tenho aqui um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. Então a representação normal é desse jeito mesmo, e a matricial é só os coeficientes das equações. Quem que é x aqui? Tem 1x, eu ponho 1 aqui. Primeira linha, né? Primeira equação. 2y, eu coloco 2. Mais 1z, eu ponho 1. Mais 7, ponho 7. Segunda equação, eu tenho 2, 7 e 1z.
e 21. E na terceira eu tenho menos 3, menos 5, 2 e menos 8. Então eu posso trabalhar com um sistema que eu vou chamar de normal, ou posso trabalhar com um sistema chamado matricial. Tá? Bem, vamos lá. No sistema normal, eu vou começar a ser bem didático. Eu posso sumir com qualquer letra, tá, gente? Mas o meu ideal é eliminar e colocar um triângulo aqui embaixo. Eliminar o x da segunda equação e o x e y da terceira equação. Aí eu só tenho z na terceira, eu acho z, jogo na segunda, acho y, eu jogo os dois na primeira e acho x. Tá? Então vamos lá. Para sumir com 2x, que eu quero sumir aqui, eu vou multiplicar a primeira por menos 2. Tá certo? E resolver. E para sumir com menos 3x, eu vou multiplicar a primeira por 3 e somar com a terceira. Ok? Vou fazer esse procedimento. Então a primeira equação eu não vou mexer, repete. Agora vem comigo. Menos 2 que multiplica x, menos 2x mais 2x, 0. Aí eu tenho que multiplicar tudo, né? Menos 2 vezes 2y, menos 4y mais 7y, dá 3y. E menos 2 que multiplica z, menos 2z mais z, sobra menos z. E menos 2 que multiplica 7 dá menos 14 mais 21, dá 7. Agora eu vou mexer com a terceira equação, multiplicando a primeira por 3 e somando com a terceira. 3 vezes x, 3x, somando com menos 3x, 0. 3 que multiplica 2y dá 6y, com menos 5y, dá y. E 3 que multiplica por z, 3z, mais 2z, aqui embaixo, 5z. E 3 que multiplica com 7, 21, com menos 8, 13. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer embaixo, na matriz. Tá ok? Vamos multiplicar. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 da segunda linha, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 7, 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, dá menos 1. E menos 2 vezes 7, menos 14, mais 21, 7. Tá? Vou pegar agora e multiplicar por 3 a primeira linha e somar com a terceira. 3 vezes 1, 3, com menos 3, 0. 3 vezes 2, 6, com menos 5, 1. 3 vezes 1, 3, com 2, dá 5. E 3 vezes 7, dá 21, com menos 8, 13. Pode reparar que é a mesma coisa. Bom, agora, para mim colocar um 0 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar a primeira por menos 1/3 para somar com a segunda. Porque menos 1/3 vezes 3y dá menos y. Né? Aí eu somando com essa some. Só que aí eu vou trabalhar com fração. E é bom evitar, né? Sei lá, o que quiser fazer, pode fazer, mas eu vou evitar. E para um outro procedimento, eu posso inverter duas equações. Em vez de multiplicar a segunda por menos 1/3 somar com a terceira, eu vou inverter elas de posição. Tá certo? Fica invertido de posição. A terceira vira a segunda vira a terceira. Porque agora eu posso multiplicar a segunda por menos 3 e somar com a terceira. Porque menos 3y mais 3y some. Da mesma forma eu vou fazer embaixo. Vou inverter a segunda com a terceira linha. Ó. Terceira linha 0, 1, 5 e 13. A segunda linha virou a terceira, ó, 0, 3, menos 1 e 7. Beleza? Então tá. Então vamos voltar onde a gente parou, tá? Representação normal e a representação matricial de onde nós paramos. Ok? Bem, gente, por consideração, a primeira equação eu não mexo mais. Qualquer valor que eu multiplicá-la e somar com a segunda com a terceira, o x volta. Eu já eliminei o x, então não é interessante mexer com ela. É interessante eliminar o 3y aqui. Tá certo? Então, para eliminar esse 3y, poderia também tentar eliminar o z, tá, gente? Não é problema, não. Para eliminar o y, eu vou multiplicar a segunda por menos 3 e somar com a terceira. Então, a primeira equação e a segunda, eu continuo a mesma coisa, tá? E vamos lá. Multiplicando a segunda, somando com a terceira. Menos 3 que multiplica y, 3y com mais, menos 3y com mais 3y, 0.
Menos 3 que multiplica 5z, dá menos 15z com menos 1z, dá menos 16z. Já pus aqui. E menos 3 que multiplica 13, dá menos 39 mais 7, menos 32. Agora eu consigo resolver. Tá? E antes de resolver, já mexer embaixo da mesma forma. Tá? Então a primeira e a segunda linha a gente não vai mexer e vamos mexer só com a terceira. Ó. Menos 3 vezes 0 dá 0 mais 0, 0. Né? Porque aqui eu estou colocando o 0 em x e 0 em y. Menos 3 que multiplica 1 dá menos 3 mais 3, ó, 0. Menos 3 que multiplica 5 dá menos 15 com menos 1, menos 16. E menos 3 que multiplica 13, menos 39 mais 7, menos 32. Bom, consegui fazer o triângulo que eu queria. Que eu eliminei o x da segunda equação e o xy da terceira. Bom, agora é só resolver. Se eu estou matriciando, eu volto para essa equação de cima. Tá? E resolvo. Se eu já estou usando na forma normal, eu resolvo aqui. Ó. Então, vamos lá. Menos 16z com menos 32, z igual a 2. Jogando na segunda equação, tá? Vai dar 13 menos 10, y igual a 3. E jogando na primeira equação, tá? E substituindo o y, que é 3, e z, que é 5. Aqui eu vou ter 6, 7, 8. Menos 8 mais 7, x igual a 1. Então o sistema ele vai ter essa resposta. E tem que ser nessa ordem um par. Por quê? Porque foi dado x primeiro, y segundo e z terceiro. Então é x, y, z. E o sistema é o quê? Eu achei uma solução apenas. Então o sistema é possível e determinado. Ok? É dessa forma que se faz o escalonamento. E eu tenho mais 2 exemplos para dar possível indeterminado e para dar impossível. Tá certo? Então vamos pegar esse exemplo, 3 equações com 3 incógnitas e resolver. Só que eu vou fazer só da forma matricial. Vamos fazer aqui, ó, já coloquei ela matricial. Ó. 1, 2 menos 1 em 3. 1, 2 menos 1 em 3. Na equação, ó, 3 menos 1, 1 em 1. 3 menos 1, 1 em 1. 2, 4 menos 2 e 6. 2, 4 menos 2 e 6. Então, primeira coisa, eu vou fazer da mesma forma, tentar colocar o triângulo embaixo. Tá certo? Vamos lá. Vou multiplicar a primeira por menos 3, somar com a segunda para assumir esse 3 aqui. E vou multiplicar a primeira por menos 2, somar com a terceira para botar um 0 aqui também. Tá certo? A minha intenção é essa. Então, vamos multiplicar. Menos 3 vezes 1, menos 3 mais 3, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6 com menos 1, menos 7. Menos 3 vezes menos 1, 3 com mais 1, 4. E menos 3 vezes 3, menos 9, mais 6, menos 3 vezes 3, menos 9, mais 1, menos 8. Já está pulando de linha. Segunda, multiplicação, vou pegar menos 2 e somar com a terceira, né? Multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a terceira. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, com menos 2, 0. E menos 2 com menos 3 dá menos 6, mais 6, 0. Eu eliminei uma coluna. Esta forma matricial é a mesma que essa, voltando aos coeficientes. Tá? Como eu eliminei uma equação com todo zero, eu já posso falar que o sistema é possível e indeterminado. E qual que é a resposta? No caso do escalonamento, eu faço o seguinte. Eu atribuo, por exemplo, a z, tá? Boto z igual a k qualquer. Aí eu substituo na segunda equação. Tá? Botei z igual a k e y vai ficar menos 8 menos 4k dividido por menos 7 vai ficar 8 mais 4k dividido por 7. Pus em função de k e substituo na primeira também. Tá? Na primeira equação, eu tenho aqui o y, 8 mais 4k por 7, e o z, que é k. Arrumando aqui, eu vou ter 5 menos k dividido por 7. Então, a solução vai estar em função de uma outra incógnita, que se eu variar, tá certo? Eu tenho infinitas soluções.
em função k igual a 0, vai ser 5 sétimos, 8 sétimos e 0. Isso é uma forma. K igual a 2, 3 sétimos, 8, 16 sétimos e 2. É outra resposta. Então, tem infinitas respostas. E no modo de escalonamento, eu consigo dar esse tipo de resposta. Ok? No próximo exemplo, eu vou fazer que seja impossível, para a gente poder ter as 3 situações de escalonamento, de resolução de sistemas lineares. Então, vamos lá. Eu tenho uma equação que eu coloquei aqui, 3 equações com 3 incógnitas. Eu vou pegar, para assumir com o 3 aqui, ó, eu vou multiplicar por menos 3, e para assumir que esse de baixo eu vou multiplicar por menos 2, a primeira, tá? Então, eu vou multiplicar a primeira por menos 3 e somar com a segunda, e resolver. E vou multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a terceira. Como é que vai ficar? A primeira eu não mexo, eu repito, e venho menos 3 que multiplica x, tá? Mais menos 3 que multiplica x, menos 3x mais 3x, eu pus aqui 0x, tá? Porque não é nada, não precisa nem ter colocado, mas didaticamente eu quero colocar. Menos 3 que multiplica 2y, menos 6y com menos y, menos 7y. Menos 3 vezes menos z dá 3z, com mais z, 4z. E menos 9 mais 1, menos 8. Agora, multiplicando menos 2, eu vou ter, ó, menos 2 vezes x menos 2x, mais 2x, 0x. Menos 2 que multiplica 2y, menos 4y com mais 4y, 0y. Menos 2 que multiplica z, mais 2z com menos 2z, 0. E menos 2 que multiplica 3 é menos 6, com mais 2, menos 4. Quando eu chego nessa situação, o que vai acontecer? Vai resultar, por exemplo, já que eu eliminei os x e y primeiro, vamos dizer assim, eu chego numa situação aqui, 0z igual a menos 4. Então, eu não tenho o número dividido por 0. Da mesma coisa se eu tivesse somado y. Por isso que eu deixei aqui, tá, gente? Vai ser y igual a menos 4 dividido por 0, x é menos 4 dividido aqui. Eu não tenho como fazer isso. Se eu não tenho, eu falo que o sistema é incompatível ou impossível. Tá certo? Bom, gente, esse é o modo de escalonar. Eu acho até muito fácil de fazer. E essas são as classificações que eu posso ter de um sistema linear fazendo por escalonamento. Eu fiz também, pelo método de Cramer, a classificação e a resolução de exercícios e discutir qual é o grau, discutir qual é o tipo de sistema linear também por Cramer e por escalonamento. E também tem no canal vídeos fazendo um comparativo entre os dois sistemas, de Cramer e escalonamento, para resolução de sistemas lineares, o mesmo exemplo fazendo pelos dois, e também tem como discussão se o sistema linear pode ser possível determinado, possível indeterminado ou impossível, utilizando Cramer e escalonamento. Então dá uma olhada na playlist de sistemas lineares, que você vai aprender isso aí numa boa. Tá? Então, espero que vocês gostem e assistam os outros vídeos e aprendam. Então, até o próximo vídeo. Um abraço para todos.